Paz, meus irmãos, vamos aqui para mais uma mensagem, meus irmãos. Mais uma abordagem à luz da Palavra de Deus. Quero aqui trazer um tema aqui profundo da Palavra de Deus e um assunto muito complexo à luz da Palavra de Deus. Quero aqui trazer um tema aqui falando sobre a blasfêmia contra o Espírito de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 32, Jesus declara aqui, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Quero deixar como base aqui essas palavras de Jesus falando aqui sobre a blasfêmia contra o seu espírito. Vemos aqui, meus irmãos, aqui esse texto aqui falando aqui de um contexto aqui entre Jesus e os fariseus. Os fariseus acusaram Jesus que Jesus tinha expulsado que Jesus aqui tinha expulsado aqui um demônio de um homem e que Jesus estava fazendo isso pelo maioral, ou seja, pelo príncipe dos demônios. Os fariseus fizeram aqui essa acusação aqui, dizendo que Jesus estava fazendo isso pelo poder aqui de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Ou seja, esse contexto aqui os fariseus aqui fizeram aqui um insulto aqui a Cristo, dizendo que as obras de Jesus, tudo que Jesus realizou através do Espírito Santo, então aqui eles atribuíram aqui ao diabo. Então isso daqui foi considerado uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque o próprio Jesus declarou que tudo que ele fazia, as obras que ele realizou, expulsar demônios, tudo que ele realizou foi pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus. Então Jesus considerou isso daqui uma blasfêmia contra o seu Espírito. Os fariseus fizeram isso daqui conscientemente.
E isso daqui foi considerado para Jesus um pecado imperdoável. Jesus declara aqui que se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ou seja, contra ele, será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Então temos aqui, meus irmãos, aqui esse pecado aqui considerado imperdoável, ou seja, que não tem perdão. É considerado um pecado irreversível, sem perdão por Deus. Isso daqui é algo muito sério. A preocupação que nós temos se nós pecamos ou não contra o Espírito é uma prova de que nós não pecamos contra o Espírito Santo. Essa preocupação que nós temos se nós pecamos ou não contra o Espírito é uma prova que nós não pecamos contra o Espírito Santo. Então, a blasfêmia contra o Espírito é atribuir às obras de Deus tudo aquilo que Jesus realizou ao diabo. Isso daqui que é considerado a blasfêmia contra o Espírito Santo. E Jesus considerou isso daqui como um pecado imperdoável. Um pecado sem perdão por Deus.